Senhoras e senhores ouvintes de diferentes contextos geográficos, os grandes eventos climáticos, as cheias, a possibilidade dos mares invadirem determinadas áreas, esses grandes temas, eles aparecem de maneira muito forte na grande mídia e impactam as pessoas. O que impacta também é o momento no qual acontece um evento, um evento climático, um evento climático forte em determinadas áreas. Mas o grande problema é que, muitas vezes, a comoção ela é uma comoção daquele momento. Por exemplo, uma enchente, uma importante cidade do Brasil, de uma área, né, como essas que aconteceram no Rio Grande do Sul. Naquele momento, muitas pessoas lamentam, você vê na mídia políticos lamentando, notas de solidariedade, você vê alguns especialistas explicando o porquê daquelas enchentes, o porquê desses processos. Mas quando a água baixa, que as coisas começam a voltar para o suposto normal, para o que seria normal, ou chamado normal, esse assunto acaba desaparecendo de parte, às vezes, da grande mídia, que não chama muita atenção, de postagens de redes sociais, porque muitas pessoas não têm, acabam perdendo o interesse. E isso é complicado, porque isso aí é uma comoção momentânea. E a comoção não deve ser apenas momentânea. Os gestores públicos, em todos os níveis, a nível federal, estaduais, das unidades da federação, e municipais, gestores e gestoras públicas, não devem se concentrar apenas no momento do evento, da enchente ou do problema. Tem que ter uma ação mais efetiva em outra perspectiva. Por exemplo, a prevenção de problemas ambientais. Isso pouco se discute no Brasil. A questão do planejamento territorial, no sentido de se evitar que problemas futuros aconteçam. Você vê lá algumas cidades do Brasil que você tem um rio urbano. Muitos rios urbanos do Brasil estão mortos, entupidos, assoreados, quer dizer, entupidos. O que é que acontece? Você tem um rio passando em uma área, daquela área, essa área, ela passou a ser ocupada por pessoas, várias edificações, ali se transforma em uma cidade, e a mata ciliar que protegia as margens do rio, essa mata ela é retirada. Com o processo de erosão, o solo desce, parte do solo desce, aqueles barrancos, né, desce, caem dentro do rio, simplificando a explicação. Aquele material mais leve, a água carrega. Se o rio vai, segue lá em direção ao seu curso, em direção a outro rio ou em direção ao mar. O material mais pesado fica ali. Chegando mais material pesado, mais material pesado. Aí você chega a uma situação na qual você tem para se fazer uma comparação, uma bacia que cabe lá 12 litros de água. Se você colocar 15 litros, vai derramar. Não é? Porque ela cabe 12 litros. 12 litros. Se você coloca terra, barro nessa bacia, ela antes cabia 12 litros, agora só cabe 6, só a metade, porque tem barro. Se você colocar o mesmo 12, vai derramar. Porque ela cabia. A bacia não consegue mais, não é? Ter a capacidade de 12 litros de água, porque tem terra, tem barro ali. Não é? Então, se você tentar colocar o 12 litros, vai derramar. Aí se vem mais chuvas ainda, você coloca 15 litros, derrama mais ainda. As enchentes. Você tem rios urbanos que estão entupidos, assoreados, poluídos, contaminados, gerando doenças, e há várias doenças de veiculação hídrica aí perigosas. Há um problema muito sério nesse país, que é se avaliar a questão da saúde pública numa perspectiva integrada, mais ampla. Por exemplo, muita gente relaciona a saúde pública a você ter no município médicos, enfermeiros e o equipamento de saúde, que é o hospital. Tudo isso é importante. O município precisa de médicos, médicas, profissionais da área de saúde, enfermeiros, auxiliares de enfermagem. São profissionais importantes
e você tem lá um equipamento de saúde. Esse equipamento pode ser um município de maior porte, pode ser um hospital, pode ser um posto de saúde, pode ser uma UPA, uma unidade de saúde. É importante. Só que o problema é que essa mesma cidade, eu tenho um rio cortando ali, poluído, e eu tenho um esgoto a céu aberto. Quando chove, esse rio poluído, ele se amplia no sentido horizontal, ou seja, ele acaba invadindo algumas áreas. Aí o cidadão que passou 4 ou 5 dias hospitalizado por causa de uma doença de veiculação hídrica, esse cidadão volta para casa, passou 5 dias no hospital, se tratou, ficou bom, aí volta para casa, quando senta dentro de casa, em frente à sua casa, está lá o esgoto a céu aberto, em uma rua de chão batido, o esgoto correndo a céu aberto, ou o rio enche, invade sua casa, e novamente o cidadão adoece, novamente vai ocupar um leito no equipamento de saúde, e vai sobrecarregar o sistema de saúde, e o pior de tudo, vai comprometer a sua saúde, porque você pode ter um pai de família com a possibilidade de ter uma complicação de saúde por uma situação na qual você vê uma omissão, uma situação de omissão mesmo, não é? Você vê algumas cidades aí, que o esgoto a céu aberto, com rios poluídos. Aí esse é um problema da gestão pública no sentido ampliado, porque aquele rio passa naquela cidade, só que ele passa em outras também. Não adianta aquela cidade especificamente tentar cuidar daquele rio, porque é algo muito mais amplo. Tem que envolver o governo federal e o governo estadual. Porque às vezes aquele rio que passa por ali, ele se desloca por 200, 250 quilômetros, passando por várias outras cidades. Então, aquele problema ali não é só daquele município específico. Ele é um problema territorial que envolve outras escalas, escala regional, algo mais amplo. Então, observe como é complexo cuidar, por exemplo, dos rios e enfrentar esse problema sério mesmo, que é a questão dos impactos ambientais gerados pela poluição, desmatamento e outros problemas que destacou aqui. Então, observe que um problema acaba se relacionando a outra. São interações, são intersecções do problema. A questão da saúde pública, ela envolve esse conjunto de situações aqui expostas. Então para cuidar do rio, no sentido amplo, tem que se levar em consideração a bacia hidrográfica como um todo, envolver outros municípios. Tem que ter a participação de outros entes federativos, tem que ter a participação efetiva da unidade da federação, do governo do estado, seja da Bahia, do Maranhão, do Paraná, de São Paulo. Tem que ter a participação do governo do estado. Que o município só não vai resolver esse problema, que é muito mais complexo, tem uma dimensão transescalar, não é só daquela escala local. Né? E você tem um outro conjunto de situações. Cuidar do rio, e não cuidar, por exemplo, do descarte irregular de lixo não vai adiantar. Não adianta tirar o lixo do rio se as pessoas continuam jogando, continuam despejando os efluentes líquidos. Se o sistema do saneamento básico não tem saneamento básico, o sistema sanitário do município é todo irregular. Então é um problema complexo. Então é importante destacar essas questões para que se tenha uma ideia da gravidade do problema e da multidimensionalidade do problema. Envolve várias questões, várias ações que devem ser articuladas com diferentes segmentos da gestão pública municipal. Saúde e paz, até a próxima.